Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Viajar Correndo. E hoje nós vamos falar sobre viajar abre a mente e faz crescer. Um tema bem diferente, né? Para você que não me conhece, eu sou Carolina Bello e eu comando aqui o Viajar Correndo. Viajar Correndo a gente fala sobre viagens para participar de corridas e também sobre planejamento de viagem. E a ideia dessa live de hoje é desmistificar um pouco a ideia de que a gente viaja é coisa de luxo, que não tem nenhuma coisa que traga benefícios, e isso não é muito bem assim a questão, né? A gente já tem várias pesquisas, depois eu posso até passar as pesquisas para vocês, posso até colocar na descrição do vídeo, acho que vai ser melhor, né? E aí vocês podem consultar lá e tal, e essas várias pesquisas, elas já indicam que, na verdade, viajar faz muito bem para o nosso ser, seja o nosso ser físico, nosso ser mental, nosso ser espiritual, trabalha as emoções, a gente desenvolve uma série de habilidades e aí, consequentemente, nos torna mais completos, né? Então a primeira coisa assim que eu gostaria de começar, e vou até pedir também, se vocês quiserem, quem está assistindo, pode compartilhar também as experiências de vocês relacionadas ao tema, né? Porque a gente está aqui no momento de troca, então vou falar algumas coisas que eu vivenciei, vocês também podem colocar aí, concordar, discordar, vamos bater um papo legal nessa noite de sexta-feira. Então, vamos lá. Aquela questão, né, que eu comecei a falar, viajar não é uma coisa de luxo, né? Então, assim, muitas pessoas pensam, não, eu vou gastar muito dinheiro, eu tenho que gastar muito dinheiro. Não necessariamente. E aí, quando você começa a viajar, a experimentar sabores diferentes, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, vai acontecendo umas modificações na sua vida, na nossa vida, que a gente vai vendo que, na verdade, a gente vai tendo expansões, digamos assim, de percepções e tal. A gente consegue ver que você é obrigado, às vezes, você é exposto a situações que você não está acostumado, e aí, por isso, você precisa desenvolver certas técnicas, certas habilidades, e com isso você vai crescendo. Então, por isso que eu coloquei o título de hoje de Viajar abre a mente e faz crescer. E aí a nossa mente, né, acaba sendo também submetida a vários estímulos diferentes, porque você está viajando, você está conhecendo, pode ser dentro do Brasil, não estou falando só uma viagem para o exterior, não, porque dentro do Brasil, esse país de dimensões continentais, a gente tem diversas culturas. O Sul é completamente diferente do Nordeste, é completamente diferente do Norte, do Sudeste, cada um com suas características, e aí quando a gente vai para esses lugares, a gente acaba sendo bombardeado, no bom sentido, de diversas situações que não são nossas situações do cotidiano, né? E com isso a gente acaba crescendo, né? Então vamos lá. A viagem, para começar, ela te tira da rotina, né? Não que a rotina seja uma coisa ruim, eu nem acho que a rotina seja ruim, eu gosto da rotina, eu acho que é bom você saber como é que vai ser o seu, ter uma noção de como vai ser o seu dia. Claro que a gente tem as novidades e tal, mas é bom a gente ter a rotina, sem dúvida. Mas a rotina numa vida constante, isso não vai te trazer nenhum tipo de crescimento. Por quê? Porque você está na sua zona de conforto. Você não você não tem acesso, você não tem nada de diferente que possa te fazer pensar diferente, que possa te fazer gerar conexões cerebrais diferentes, né, para que seu cérebro tenha que trabalhar um pouquinho mais, a gente já está sempre mais ou menos no modo automático, né, e com isso você acaba não desenvolvendo e com isso você acaba não crescendo. Então, os novos desafios, eles são essenciais para que você abra sua mente e você traga mudanças para sua vida. Viajar, então, a gente aprende sobre diversas culturas, né? A gente já falou sobre isso. A gente pode conhecer, de repente, museus, pode conhecer obras de arte. Esse negócio de obras de arte, assim, eu acho até interessante, vou compartilhar assim com vocês, porque eu não sou muito chegada, não sou ligada às artes, essas coisas muito, né, esse quadro é de fulano, uau, que máximo e tal. Mas, assim, às vezes que eu fui a lugares em que eu tive a experiência de ver ao vivo aquilo que eu presenciei, por exemplo, na escola, numa aula, alguma coisa assim, gente, é uma emoção assim indescritível. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, se tiver pode contar aqui pra gente continuar, pra gente interagir no caso, mas assim, por exemplo, eu lembro quando eu fui ao Louvre, eu nem queria ir ao Louvre, pra vocês verem como é que, né, uma pessoa, uou, ainda bem que a vida mudou e abriu a mente, mas assim, gente, vou perder tempo indo ao Louvre e tal.
Mas eu tava com o pessoal viajando e eles queriam, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, nessa questão de quando você viaja em grupo, você acaba tendo que abrir mão de várias coisas, mas isso é daqui a pouco. E aí, o pessoal que estava comigo queria pelo menos ir ao Louvre ver Mona Lisa, ver Vênus de Milo e ver uma outra agora obra que eu não tô lembrada qual que era, né? A gente estava com o tempo contado, então o roteiro tinha que ser esse, ver no mínimo, essas obras de arte no Louvre. E aí, cara, eu fui, né? Falei assim, já tô aqui com todo mundo, então vamos. Cara, hoje, assim, eu tenho muita vontade de voltar à França para ter um dia no Louvre, porque, assim, foi muito rápido. E quando eu vi Mona Lisa, eu pensei, caraca! Assim, não tinha nada antes na minha vida ligado à Mona Lisa, nunca tive interesse por Mona Lisa. Mas assim, gente, não acredito, assim, a gente vê nos livros, a gente vê na televisão, quando você vê perto, né? Então, assim, isso traz uma emoção. E claro que isso modifica nossas conexões cerebrais e traz benefícios pra gente, né? Aumenta, claro, o background cultural, você acaba tendo mais conhecimento, você acaba se tornando uma pessoa interessante, porque você acaba tendo assunto pra conversar. Você não fica só naquele assunto do tempo, do clima, do que tá acontecendo no dia. Tudo bem que tem gente que realmente não gosta de conversar, não gosta de ouvir sobre a experiência do outro, porque, né, tem raiva, fica com raiva e tal, mas assim, a pessoa tem elementos diferentes para poder conversar com as outras pessoas e a sua criatividade também, ela é aumentada. E aí, quando a gente fala de criatividade, muitas pessoas têm a ideia de que, na verdade, é assim, eu vou descobrir uma coisa totalmente nova, eu vou inventar um objeto que nunca existiu na vida. Gente, não, a criatividade não está relacionada a essa super descoberta, top de linha e etc. Não, a criatividade ela está relacionada a você aprender, você ter uma solução para aqueles problemas. Então, assim, você vai começar a reunir tudo que você foi vivenciando, né? São os seus inputs, como as pessoas gostam de falar, né? Tudo que você vivenciou, que é diferente, que você aprendeu ali, e vai juntar isso. Porque você teve essa experiência e você teve essa experiência e a outra experiência, e aí, consequentemente, isso tudo forma o seu conhecimento e acaba desenvolvendo a sua criatividade também. Então, isso é muito interessante. É aquilo que eu falei, não é descobrir a pólvora, não é criar um objeto que nunca existiu na vida, mas sim você ter a capacidade de tive um insight, unir isso com aquilo que eu vivenciei aqui, que eu vivenciei ali, que eu aprendi aqui, que eu desenvolvi ali, e consegue resolver aquele seu problema momentâneo. E se talvez você não tivesse essas vivências e essas experiências para formar aquilo que você é no momento, talvez você não conseguisse resolver. Então, também tem muito isso na questão de viajar para abrir a mente, né? Você acaba tendo contato, assim, com outras culturas, com outras ideias, e aí aquilo que eu já falei no início, acaba expandindo os seus horizontes. Se a viagem for pro exterior, eu falei que a viagem pode ser no Brasil, pode ser pro exterior, mas se a viagem for pro exterior, assim, eu acho que o estímulo, ele vai ser muito maior, porque você vai ser obrigado a se comunicar numa outra língua, né? A menos que você vá para Portugal, se bem que o português de Portugal também não é igual ao nosso, né? Tem que fazer um esforço, às vezes, para poder entender, mas a gente pensa geralmente em outras línguas, seja inglês, francês, alemão ou outras línguas locais e tal. E assim, você vai precisar se comunicar num outro idioma, e o fato de você precisar se comunicar, precisar se virar, vai te trazer duas coisas. Primeiro, né, desenvolver um outro idioma, a língua no caso, e também fazer com que você cresça com as experiências que você vai tendo, né? E aí eu sempre gosto de trazer exemplos. E um exemplo que eu achei interessante, sempre lembro e dou risada quando eu lembro desse exemplo, foi quando eu fui participar da Paris Versailles. E eu antes dei uma estudadinha no francês, assim, eu já estudei na escola, foram 7 anos, mas era um francês de escola, né? Nada muito aprofundado. Então, assim, tinha uma noção, e aí quando eu fui fazer essa viagem lá para fazer essa corrida, eu fiz uns 2 meses antes um cursinho online para lembrar o vocabulário e tal, porque é interessante você, quando tá indo para fora, saber pelo menos as palavras básicas para poder interagir com as pessoas, né? E isso é bem legal, porque as pessoas ficam felizes. Mesmo que você fale com a pronúncia errada, a pessoa vai rir, como foi no meu caso, que eu vou contar pra vocês, mas pelo menos você tá se esforçando, e ela vê que você tá se esforçando, e ela também se esforça pra te ajudar. Então, é uma troca ali naquele momento. E aí, como eu tava falando,
eu fui fazer essa prova, né, participar dessa prova, e fui com um casal de amigos, e aí eles ficaram num outro local, e a gente tinha combinado de se encontrar num local lá, que é o Centro Pompidou, que também é um centro de artes e tal. E eu peguei o metrô, fui e tal, só que na hora de sair, eu saí e peguei a saída errada. E aí eu pensei, meu Deus do céu, não tô conseguindo me achar, o meu telefone não tava com internet, não tinha Maps, não tinha como me virar naquele momento. Eu falei assim, gente do céu, encontrei uma moça, aí fui eu lá falar com ela, né? As pessoas têm essa coisa de dizer que franceses não gostam de falar inglês, né? Então eu também já tinha estudado justamente para pelo menos ter o mínimo para poder me comunicar. E aí eu cheguei pra moça e fui, né? Sabe aqueles negocinhos de curso que fica a bolinha assim pulando para dizer onde que tá a pronúncia, para você saber onde que você tem que falar e tal? Foi igual. Cheguei pra ela com o dedinho ainda. Eu falei assim, U.S. Centre Pompidou. Gente, ela riu. Coitada, né? A pessoa só daí, coitada. Mas enfim, e aí ela me deu a instrução como é que eu fazia para chegar no Centro Pompidou. Então assim, já foi uma interação, já foi uma forma de eu quebrar o gelo, já foi uma forma de eu crescer como pessoa. Porque ó, tô contando aqui para vocês, né? Os perrengues de viagem sempre trazem muitas aberturas de mente, né? Claro que quando acaba bem, né? Mas assim, a ideia é que acabe bem. Então assim, e viajar sozinho, né, que eu tava falando dessa experiência, eu fui com um casal, mas acabei ficando mais tempo sozinha, porque fiquei em outro bairro, mais distante, então tinha que me virar, tinha que fazer as coisas todas praticamente sozinha e tal. É interessante porque traz experiências também pra gente, para desenvolver como pessoa, né? E aí eu sempre conto aquela viagem que eu fiz lá para Dubai e que eu digo que tem a Carolina antes de Dubai, a Carolina de depois de Dubai, né? Tipo, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, meu marco aqui foi Dubai, foi assim uma mudança incrível como pessoa. Eu reconheço isso assim com todas as forças, porque por conta dessa viagem eu me tornei muito mais comunicativa. Antes eu, assim, não falava com as pessoas, mas não falava não porque eu sou nariz em pé, e isso tem muito, né? As pessoas pensam que é mitidez e tal, não. É justamente assim, talvez seja até por timidez, né? Mas assim, eu não queria incomodar, eu não queria que as pessoas... O que as pessoas vão pensar de mim se eu perguntar isso? O que as pessoas vão pensar? Então fica sempre aquele medo, né? E quando você vai sozinho, você não tem escapatória, gente. Ou você fala e resolve sua vida, então você vai ficar lá imersa no problema, ou vai estar passando fome, você está com fome, não sabe pedir, não sabe se expressar, não sabe qual é o tipo de comida e tal. E aí se você ficar nessa de ai, o que será que vão pensar se eu perguntar? Ah, isso e aquilo. Você acaba ficando travado, né? Então você não desenvolve. Então essas experiências normalmente trazem, assim, uma grande evolução para a nossa vida, né? Isso é bem legal e bem válido, né? Além de viajar sozinho, quando você viaja com pessoas, você também tem outros tipos de experiências que fazem parte do seu crescimento, que te ajudam a crescer. E aí, como exemplo, né, a gente pode ser assim, aprender a abrir mão de coisas, porque às vezes você quer fazer um tipo de passeio e a pessoa que está te acompanhando não quer. E é legal pensar nisso quando for viajar, porque dependendo do tipo de companhia, pode trazer problemas, inclusive, né? Eu lembro que eu fiz uma viagem com um amigo mesmo e tal, e a gente passou um bom tempo, assim, sem se falar, porque a gente teve vários atritos nessa viagem, porque, assim, ele queria sair à noite, ele queria beber loucamente e tal, e essa não era a minha vibe, então, assim, e tanto que foi a primeira vez que eu fui a Amsterdã, e eu pensei, que horror, eu não quero mais voltar pra essa cidade, eu achei essa cidade horrível. Porque, claro, né, eu não estava com uma companhia que estava alinhada comigo. Tanto que 2 anos depois eu voltei com a minha amiga Alessandra. E eu sempre brincava, né, falando que a Alessandra era a minha melhor companhia de viagem, porque a gente viajava, a gente se entendia, a gente... Ah, quero fazer esse passeio, eu também quero fazer. Ah, não quero fazer isso, também não quero. Então, assim, a gente tinha os mesmos gostos, então é bom, né? Claro que aí você acaba não tendo oportunidades de crescimento, porque tá todo mundo concordando com tudo. Mas, ou até tem, mas numa frequência menor, né? Mas quando você vai com pessoas muito diferentes, isso também pode trazer uma série de problemas, como foi esse caso que eu contei do meu amigo. Agora eu já voltei a Amsterdã, já gostei de Amsterdã, acho um lugar incrível. Outro dia mesmo passou na televisão e eu pensei assim, ah, meu Deus, que saudade de ir pra esse lugar e tal, né? E tal, ainda mais com questão de pandemia, que a gente não tá saindo pra lugar nenhum. Então aí mesmo que você vê as coisas, você pensa assim, ai, que triste, ai, queria estar lá, ai, queria vivenciar isso de novo. Então, assim, é bem interessante.
Outra coisa também é quando você viaja em grupo e às vezes uma pessoa só fala o idioma, né? Então também isso pode sobrecarregar essa pessoa, porque aí as outras pessoas meio que não querem aprender, ficam no comodismo, né? Não preciso aprender porque fulano vai falar. E aconteceu isso uma vez, quando a gente foi pra Eslovênia. Eu fui com duas amigas, a Alessandra estava comigo e mais uma outra amiga, e a gente foi. E aí o que aconteceu? A gente tinha reservado um hostel, eu já tinha tido duas experiências com hostel, tinha sido bem tranquilas, então eu falei, gente, vamos ficar no hostel, que fica mais barato e tal. A gente reservou um hostel, que dizia ser o melhor hostel da Eslovênia, e quando a gente chegou lá não era muito bem, uma coisa muito boa, o banheiro era horrível, como é que é o nome? O colchão estava assim, imundo, vários problemas, sabe? A gente falou, não, a gente não vai ficar aqui. E aí fomos, tipo, à noite, ter que buscar outra hospedagem, porque a gente não queria ficar lá. E só eu falava inglês, então assim, a gente, na época a internet ainda não estava também nesse autodesenvolvimento que está hoje, então a gente tinha que procurar no hotel, depois pegamos um mapa, fomos com um mapa pela rua para poder procurar os lugares que a gente tinha interesse em ficar, se podia ficar, e acabou que a gente achou um hotel que não estava no mapa, era um hotel novinho. E foi muito engraçado porque quando a gente viu assim um hotel assim, banheiro, café da manhã, porque nem o café da manhã do hostel, o negócio tava muito esquisito, sabe? Então a gente mudou de hotel e aí eu tive que resolver, porque só eu que falava inglês, então também tem tudo isso. Já que a gente falou de café da manhã, lembrei também da questão dos pratos típicos, né? Os sabores das viagens. Então assim, quando você viaja, você, dependendo da cultura, você fica exposto a diferentes sabores, né? Então, assim, tem vários doces típicos ou comidas típicas. E nesse caso da Eslovênia, a gente foi para um lugar lá em tal de Bled, né? Lago Bled. E a gente tinha uma torta lá, que era uma torta super especial. Então, assim, eu gosto muito de, quando eu viajo, experimentar os sabores locais. Claro que nem todos, né? Tem uns que eu olho e penso, não, acho que eu não tenho coragem de comer um negócio desse. Mas quando você se abre para a experiência, muitas coisas boas podem vir também. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo sobre a cultura e vai fazendo com que você cresça, com que você aumente o seu background, seu repertório, né? Então, você vai juntando tudo isso e que pode te trazer experiências e te tornar uma pessoa melhor também. A Carolina, eu trabalho trabalho demais e não tô com tempo para ficar viajando, não. Bom, aí eu vou te dar uma super notícia, né? Quando você viaja, você aprende, como eu já falei a live inteira, você aprende diversas habilidades. Inclusive, você vai desenvolver as famosas soft skills, né? Que são a moda de a galera do mundo corporativo adora, né? As soft skills, que são as habilidades básicas que você vai desenvolver e se tornar um profissional melhor. Então, por exemplo, você vai se tornar uma pessoa mais criativa, você vai ser mais autoconfiante, você tem a capacidade de resolver problemas e tal. Então, isso te torna uma pessoa melhor. E com a viagem, consequentemente, você tem uma oportunidade maior de desenvolver essas habilidades. E até mesmo antes de viajar, você tem essa possibilidade, porque para viajar você precisa de quê? De planejamento, você precisa de organização, você precisa ver a questão financeira, ver a questão de tempo. Então você vai estar trabalhando vários aspectos que o mundo corporativo gosta, né? Que é o planejamento, a organização, controle de gastos, controle de tempo. Então isso já está desenvolvendo em você também uma super habilidade. No momento, então, a gente não está no momento ainda de viajar, a gente ainda não está livre, infelizmente. Espero que para o ano que vem isso já aconteça com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, assim, o que nos resta no momento é sonhar com essa possibilidade, sonhar com as viagens, sonhar com o que a gente vai poder e quer experimentar para o futuro. Então, assim, a gente já está chegando, né, ao final aqui desse vídeo, mas o que eu digo para você é: sonhe bastante mesmo, fica se inspirando nesse momento com conteúdos sobre viagem, vai buscando ideias. Aqui no Viajar Correndo já deixo a dica, tem bastante coisa para vocês se inspirarem. Todo dia eu tô postando alguma informação relativa à viagem, então
tem bastante coisa aqui, aproveite o Viajar Correndo e aproveite para ir planejando a sua viagem agora. Já começa a planejar, porque ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal e aí a gente vai poder ter essa liberdade de decidir onde que quer correr, onde que quer viajar tranquilamente e ter a capacidade de realmente ir. E aí essa viagem vai ser com certeza muito mais feliz, muito mais prazerosa e muito mais tudo de bom na nossa vida, né? Então aproveite o momento que você está aí. Claro, tem muita gente trabalhando e tal, mas o momento que você está em casa, que você tem mais disponibilidade para sonhar e pegar esse sonho e transformá-lo em um planejamento para que no futuro você possa aí viajar o mundo inteiro ou conhecer o lugar que você realmente quer conhecer, ter as experiências que você vai querer ter experiências que você nem imaginou que você vai ter, que vai trazer esse crescimento para você. Então, como eu falei, o tema da live é viajar abre a mente e faz crescer. Então, assim, quando a gente puder, a gente vai ser muito mais feliz com tudo isso que a gente já planejou e que vai colocar em prática e que vai vivenciar essas experiências e que essas experiências vão trazer novos inputs, novas aberturas para nossa mente e novas coisas boas mesmo para o nosso crescimento e habilidades e tudo isso que a gente falou aqui no vídeo. Então eu espero que essa live reflexiva tenha trazido um pouco de reflexão, um momento de reflexão aí para você sobre o tema. E é isso então, se você gostou, curta, dê o seu like e se quiser comentar alguma coisa, pode deixar. E aí você tem a oportunidade da gente continuar essa conversa. Espero que tenha gostado. Um super beijo e até a próxima!